Boa tarde a todos, a todas. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública promovida pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, para discutir providências em relação à ameaça representada aos povos quilombolas do Jalapão pela concessão do Parque Estadual para iniciativa privada, em atendimento ao requerimento número 37 de 2021, de autoria minha, deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará. Para usar o tempo de 7 minutos, o Dr. João Aparecido Basoli, que é o coordenador do Laboratório de Cidades da Universidade Federal do Estado do Tocantins. Com a palavra, Dr. João Aparecido Basoli, pelo prazo de 7 minutos. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente, gostaria de cumprimentar o deputado Célio Moura, gostaria de cumprimentar meus companheiros, Ana Lúcia, doutor Álvaro, Joaquim Almeida, o colega Rogério, a Cida Souza e os demais que estão aqui acompanhando esse trabalho. O primeiro aspecto a ser ponderado e que gostaria de pontuar na minha fala é que estamos tratando, né, de um projeto de privatização de parques naturais em escala nacional, como bem disse a presidente deputada Vivi Reis. Lógico que ao chegar no Tocantins vem o fortalecimento dos atores externos que impõem um modelo ladeado pela força do capital. E é evidente que esse formato praticamente unilateral se contrapõe à Constituição Federal e atropela frontalmente, né, a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. É claro, evidente, que esse projeto de privatização não considerou, em momento algum, as comunidades tradicionais. Nesse sentido, não há dúvidas, temos que evitar a concessão dessas unidades de conservação no Estado sem a devida consulta prévia, livre e informada às comunidades tradicionais da região do Jalapão. É muito importante, né, que nós tenhamos isso. Realmente não foi oportunizado a esses brasileiros o direito ao controle social. Não existe uma outra maneira a não ser oportunizar esses brasileiros o controle social, por ser uma oportunidade da população se expressar e mostrar os seus reais posicionamentos. Os nossos gestores estaduais cometeram um equívoco aprovando uma lei que pesa, inclusive, a interpretação na origem de inconstitucionalidade. Agora tentam remendar com a existência de audiências públicas que objetivam resgatar e retificar um erro, né? Ou simplesmente pretendem ratificar e legitimar um processo duvidoso. Mesmo assim, ao chamar essas audiências, pesam sobre ela a inaplicabilidade pelo desrespeito ao conceito jurídico, não observam o respeito aos critérios basilares desse ato, especialmente com prazo suficiente para recebimento de documento e análise de estudos locais que ainda não foram devidamente realizados. Lógico, é necessário possibilitar o amplo acesso à população da região, especialmente à população afetada. Já foram impetradas demandas judiciais e administrativas contra essa medida privatista. Na verdade, essas demandas deixam claro que a pretensão do uso turístico do local não foi discutido com as comunidades tradicionais. Comunidades que estão, sem sombra de dúvida, afetadas, né, por essa medida. A Lei 3.816, que inclusive foi tentada de todas as formas se evitar sua aprovação, como bem disse o deputado Célio Moura, ela autoriza a concessão de unidades de conservação no Tocantins e foi sancionada sem a devida oitiva da sociedade e causará impactos ambiental e social imensuráveis. Ainda sequer tem estudos relacionados a essa ocupação indevida e certamente causará sérios problemas. Outro ponto é entendermos que o fato de a legislação não abranger as áreas das comunidades quilombolas e indígenas especificamente, essas unidades de conservação, de qualquer maneira, não afastam as consequências nefastas dessa privatização. Daí, outros apontamentos necessários à lei, né, que é bastante sucinta, ela não detalha obrigações do futuro parceiro privado, prazo de vigência, eventuais parcerias que possam ocorrer.
o Jalapão, né, como bem disse o deputado Célio Moura, apresenta um conjunto de áreas protegidas do Cerrado, um dos maiores blocos de vegetação nativa remanescente do Brasil Central. Então, é muito preocupante. Precisamos frisar, né, que não há dúvidas de que a presença dessas comunidades da região deve ser considerada, né, quando da formulação de políticas públicas, especialmente as que a afetam diretamente. Outros pontos são cruciais aí nesse debate, como o de deixar claro que os territórios de parte dessas comunidades ainda não foram devidamente demarcados e titulados. Isto as fragiliza de maneira muito preocupante. Atualmente, as comunidades exploram atividades turísticas também bastante diversas, mas não exclusivamente dentro dos seus territórios. Isso também vai causar sérios problemas. Enfim, somos signatários de diversas convenções internacionais, inclusive a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Então, na verdade, não há qualquer respeito a essas orientações. E aí eu faço um recorte para ir finalizando. No mínimo, tem que haver consulta prévia, livre, informada. Isso não se constitui apenas no ato de informar as comunidades sobre a afetação das decisões administrativas, tem que ser um ato de consulta qualificada. Então, essa consulta não pode se tratar de um processo essencialmente consultivo, tem que ser deliberativo, né? E, desse modo, as comunidades tradicionais têm o direito de conhecer, participar do processo de decisão, né, e sobre o que está sendo planejado em suas terras, né, o que pode impactar nos seus modos de vida, né. Isso quer dizer que é necessário trazer informações claras sobre as políticas públicas que possam afetar essas comunidades e os seus modos de vida. A população tem que se expressar democraticamente os seus pontos de vista, entendimentos, e, na verdade, tem que influenciar nas leis, nas decisões, nas ações que possam afetar os seus direitos. As comunidades precisam participar de todas as fases de projetos, desde a sua formulação. Evidentemente, isso não ocorreu. Portanto, caros, não há dúvidas sobre a necessidade do Estado cumprir o dever de consultar a população, antecedendo medidas administrativas e legislativas. É necessário assegurar o direito de participação da população nas decisões institucionais. E aí eu reitero, da forma que foi realizado esse processo, ele não respeitou o direito das comunidades por falta de consulta adequada. Evidentemente, qualquer coisa que foi feita anteriormente não deu conta de compreender as necessidades locais. E a lei foi aprovada e o estudo ainda não chegou, está chegando aos poucos. Então, nós temos que insistir, no mínimo, consulta prévia, livre, informada, e que isso ocorra de maneira legítima, tem que ser feita com linguagem, tempo, transparências necessários para garantir aí o acompanhamento do processo e, acima de tudo, né, a autonomia de posicionamento e os posicionamentos críticos. Então, esse modelo desenhado aí pelo governo estadual tem base em privilégios, está sendo destinado apenas a grandes organizações, em detrimento aos efeitos negativos que recairão sobre a população. E quando eu falo privilégios, o próprio deputado colocou anteriormente, pessoas comprando terras, enfim, se apropriando do local anteriormente. E, infelizmente, temos constatado a redução da possibilidade da participação da sociedade nesses espaços democráticos. Nesse caso, especificamente, abrange também os municípios da região, enfim, tem os planos diretores municipais que foram relegados a um segundo plano. Como serão afetados esses municípios no planejamento urbano, na economia, na saúde e em outras questões? Então, as nossas autoridades legislativas não perceberam esse grande equívoco que cometeram, né? E aí vivemos um processo contundente de desdemocratização muito preocupante, tá? Então, não temos, nesse caso, qualquer evidência de legitimação desse processo. Isto nos variados campos, mas o peso maior recairá sobre a vida, o ambiente e a própria prática democrática. Fica aqui a solicitação de quem é legitimado que provoque o Supremo Tribunal Federal, em razão, inclusive, da questão da inconstitucionalidade do processo legal que foi encaminhado. Eu agradeço, né, a essa oportunidade e fica aí o meu posicionamento a respeito dessa questão. Muito obrigado. Queremos agradecer aqui o professor João Aparecido Bozzoli e pela fala, excelente fala, esclarecedora.